Bom, nosso tema para hoje é Deus não dá pedra a quem pede pão. Está lá em Mateus capítulo 7, do 7 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 7 ao 12, que diz assim: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais os pais de vocês, que estão nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Muito bem. Assim sendo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam para vocês, pois esta é a lei e os profetas. Muito bem. Esse texto ele é interpretado de maneira muito interesseira, muitas vezes, entendendo que tudo que se pede, Deus dá. Do jeito que pede, Deus dá. Peça e será dado, busca e encontrarão, bata e a porta será aberta. Pois todo, não é tudo, todo que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então mas aqui é um texto que não está dizendo de maneira literal e genérica. Ele tem algumas coisas que nós precisamos aprender aqui, que é o que nós vamos ver nessa noite, né? Então, nós vamos ver o que significa pedir pão e receber pedra, ou peixe. Ou pedir peixe e receber uma cobra. Será que Deus dá tudo o que nós pedimos e queremos? Isso é do jeito que nós queremos? Dá do jeito que nós queremos? E como é que é assim mesmo? Será que as pessoas interpretam isso de maneira correta? Claro que não. Deus não dá tudo o que nós pedimos, do jeito que nós pedimos. É claro que não, senão nós tornaríamos, já falei aqui várias vezes, nós tornaríamos donos do universo, né? E aí seria mais potencial que uma guerra nuclear, né? Mais perigoso, né? Mas então, o que significa esse texto, então? Vamos lá, né? Eu quero começar com você que é pai, mãe, que se lembrar alguma vez ou recente que você levou os filhos, um filho no mercado, né, no supermercado, e reviver aquela cena, para que você possa ou levar uma criança, seu sobrinho, né, levar uma criança no mercado e ver e analisar o comportamento da criança lá, né? As crianças, elas chegam no supermercado e querem tudo que parece, coisa que quer levar vidro de pepino que ela nunca viu, quer levar carrinho, quer levar doce, quer levar o que ela vê assim, ela vai pedindo, quero levar. Se deixar, você dá um carrinho para ela, ela enche aquele carrinho de um monte de coisa que não tem nada a ver com ela, né? E aí eu queria perguntar para você, quando você levou seu filho, você deu tudo que ele pediu? Ou seu sobrinho, quando foi com a criança, você dá tudo o que você pede? Claro que não, né? Por que você não dá então, né? Por que não dá para um filho, para uma criança, tudo que ele quer do mercado? Porque você, como adulto, maduro, primeiro, sabe como funciona a educação da criança. Segundo, que isso estragaria a educação dela. Segundo, a criança não tem discernimento para saber o que é caro, o que é barato, o que é importante, o que não é. Ela tem a mania de pedir. Esse é o papel dela, querer as coisas, tudo é novo lá, e buscar lá, né? E será que por isso, você dizer não para eles, você vai chegar lá e vai dizer, vai, vai concluir que você é uma pessoa ruim para os seus filhos, você não é uma pessoa boa para os seus filhos, para uma criança, que você nega o que ela te pede, né? Não, nada disso. É você que está tratando ela de acordo com a infantilidade dela. Ela não tem maturidade suficiente para chegar no supermercado e ter discernimento do que levar, o que não levar, conforme nós fazemos.
Pensa bem aí no que eu vou dizer agora. Pedir de tudo e pedir tudo que quer é coisa pertinente aos filhos, às crianças, aos mais infantis. Um filho mais adulto não fica te pedindo coisas que não faz sentido para você. Ela pede, conversa, mas não vai lá, se estrebucha no chão e quero, porque eu quero, e chama, e você diz não, ela vai lá e quer, e quer. Isso é infantilidade, não é maturidade, né? Saber dar as coisas boas aos filhos é pertinente aos pais, aos adultos. Um adulto já tem maturidade, já tem sabedoria suficiente para discernir o que é bom e o que não é, o que é pertinente e o que não é para aquele momento, né? E isso também porque sabemos que o pai tem a responsabilidade de zelar pelo futuro do filho. O adulto tem a responsabilidade de cuidar dos passos da criança. Os pais, né, obedecem uma lógica simples, apesar de não conhecer, não saber o futuro das crianças, eles, pelos que eles já sabem, já conseguem decidir de maneira correta o que será e o que não será bom para ela, o que é pertinente e o que não é pertinente a ela, o que é importante e o que não é importante. Então, nesse momento, os pais conseguem ter sabedoria, porque eles são adultos, são maduros, têm um nível de discernimento diferente da criança. Por exemplo, né, eu pergunto aqui, você daria, por exemplo, uma faca para uma criança de 3 anos brincar com ela? Claro que não. Ou seu filho chegou, um filho, ou alguém vê uma criança chegar em casa e olha, quero sair para a escola, mas o fulano está brigando comigo todo dia, me dá um canivete para levar na minha bolsa escondido aqui. Você não vai dar. Uma pessoa em sã consciência de caráter, com maturidade de caráter, jamais faria um negócio desse, né? É assim que você não dá um carro para menor de idade, não dá, deixa brincar com fogo, aquele monte de coisa faz parte disso, né? Então você pensa bem, vou inverter um pouquinho o que está escrito ali para você entender, para efeito didático. Então, se nós, como homens, não daria tudo que um filho pede ou tudo que ele quer, por que nós queremos que Deus nos dê tudo que a gente quer? Seríamos mais sábios do que ele no tratar com aqueles que ainda não estão maduros, não têm a maturidade suficiente? Mas às vezes tem gente que parece que não entende isso. Uma coisa é insistir, persistir na busca e no pedido. Outra coisa é você achar que Deus tem, ou muitas pessoas até pregam que Deus tem a responsabilidade, o dever de dar, de atender, porque está escrito e cita uma Bíblia, né? Lê a Bíblia do jeito que interessa, ainda cita a Bíblia para Deus, ó Deus, mas está na tua palavra assim, assim, então o Senhor tem que me dar. Parece essa geração do mimimi hoje, né? Que tem hoje, que fala aí que são uma geração que é fruto de algumas distorções da responsabilidade paternal, que os pais devedores de tempo e atenção chegam em casa, enchem os filhos de presente, fazem tudo que eles querem, não diz não para ele nunca, e assim eles não aprendem a conviver com os não, com aqueles nãos que a vida nos dá. E aí o que acontece? As pessoas vão achar essas pessoas formadas nesses conceitos aí, eu estou falando nos dois sentidos, no conceito literal dos filhos que crescem sem entender o que é não, sem entender a relação com a autoridade do pai, também daqueles filhos daqueles pessoas que se relacionam com Deus da mesma forma, achando que essa formação de cabeça sem muita fundamentação, sem muita maturidade, achar que Deus tem a obrigação de dar para eles também, porque eles, né? E mesmo essas pessoas, né, que se criam nesse modelo de família, que o pai tudo, tendo Deus como pai, vão querer que Deus seja um pai igual ao pai dele. Que, aliás, quando as pessoas têm dificuldade no relacionamento com o pai, elas têm dificuldade no relacionamento com Deus como pai também, porque elas têm trauma nessa área da vida, né? Então, muitas pessoas precisam ser libertos e ter um coração curado quanto ao relacionamento com seus pais, para poder ter um relacionamento profundo com Deus, porque uma coisa associa a outra lá no subconsciente e ela não consegue desenvolver, né? Pais são sim os provedores dos filhos, mas não um provedor de tudo,
um atenedor de capricho dos filhos e realizador de todos os sonhos do filho. Não, tudo tem sua medida correta, né? Aí esse povo que a gente está falando, tanto imaturo no relacionamento com Deus, como imaturo como filho, tem os conceitos errados. Aí chega um texto desse que ele lê e fala, não, está tudo certo, está escrito na Bíblia. Está escrito aqui, aqui está escrito todo, ó, todo que pede recebe, já lê assim, por tudo que pede recebe, já lê errado. Todo e tudo tem uma grande diferença. Já lê errado. Né? O que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta e tal. Ó, Senhor, está escrito assim na tua palavra, faz favor de ir lá e ler, você vê que tem que fazer para mim. Já começa a mandar em Deus também, como mandava no pai deles, né? E aí, onde que a gente chega com tudo isso? Né? Chega numa confusão na cabeça dessas pessoas, porque fica difícil eles compreender algo que está muito fora do universo deles. E dentro da igreja, das igrejas, acontece a mesma coisa. As pessoas que não foram criados e discipulados e conduzidos à maturidade cristã, que aí tem que tomar algumas posições na vida que eles não sabem tomar. Tem que tomar alguma posição no relacionamento com Deus que eles também não sabem, né? E aí, mas assim, como que a gente fala então nesse texto? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Pão versus pedra, peixe versus cobra. Parece que está tudo certo, mas as pessoas param não param para analisar, fazer uma análise do texto como um todo, para entender aqui que diz o seguinte, ó, a primeira comparação, um alimento essencial, o pão, com uma pedra que não é alimento. Aqui está dizendo o seguinte, Deus vai dar uma coisa muito diferente daquilo que você pediu. Você pediu um alimento, então uma pedra, uma coisa assim de comer, com uma coisa não tem outra utilidade nenhuma parecido, né? Uma coisa não substitui a outra. Ao invés disso, Deus vai dizer não para você, mas um não de uma maneira diferente, né? Ou um peixe útil, um alimento nutritivo, inofensivo, com uma cobra, que pode ser até peçonhenta e venenosa, e que assusta muitos. São coisas muito diferentes. Aqui está expondo o antagonismo de um pedido, o pedido e o antagonismo da resposta. Deus não vai fazer algo fora daquilo que você está pedindo, daquilo que você necessita, daquilo que seu coração pediu. Como filho, Deus vai respeitar o seu pedido. Deus sabe o que é útil para a sua vida, para você, e não vai te dar uma coisa diversa, né? E outra coisa, por exemplo, com uma utilidade que nem sempre está útil para você, tá certo? São coisas muito diferentes. Mas eu queria tirar desse texto aqui algumas lições bem rápido. Hoje vou fazer um texto uma análise bem rápida desse texto. Muitas lições assim. Primeiro, Deus atende dentro daquilo que lhe pedimos. Ele não nos dá algo diverso que foi pedido, conforme eu já estava explicando. Quem define o que é pedra ou pão em nossos pedidos é Ele. E às vezes a gente acha, né, que por que é Ele? Lá no texto, assim, os pais sabem dar coisas boas ao seu filho. Esse saber aqui, lá no original, tá numa raiz de discernimento. Então, Deus sabe o que é bom dar para o filho. Não vai dar uma coisa diversa daquilo que ele pediu. Não vai inverter as posições do pedido. Mas também a outra lição que diz aqui, nos dá aqui, o texto não diz que todos que pedem peixe recebem peixe. Não diz isso aqui. Está dizendo, diz aqui que Deus não dá cobra no lugar do peixe. Se quem pede peixe, se for receber, recebe peixe. Mas nem todo que pede peixe não está garantindo. Você quer peixe, o que é pão, é só pedir para Deus que Ele dá. Ele nunca vai dar outra coisa diferente disso. Certo? E diz também que todo aquele que pede, recebe. Mas não diz que recebe tudo que pede. E nem do jeito que pede. Veja aqui onde está as confusões desse texto. As pessoas, elas pensam assim, ó, não, todo aquele que pedir peixe vai receber peixe. Não está escrito isso. Todo aquele
Não diz, todo aquele que pede, recebe, mas não diz que recebe tudo que pede. Então, são detalhes do texto que a gente precisa parar, refletir com calma, para não ter uma interpretação errada e depois ficar querendo cobrar Deus e pôr a Bíblia na cara dele e falar, Deus, está aqui, está escrito aqui, ó. Né? Aí Deus, com todo o amor dele, não vai dizer para você, filho, aprende a ler, interpretar aí, porque não é isso que está escrito, né? Mas aí o pessoal diz assim, mas a Bíblia diz tudo o que quiserem, pedirão tudo o que quiserem e lhe será feito. E daí? Você diz tudo, aí está escrito tudo o que quiser. Pois é. Vamos ler esse texto? Pedir tudo o que quiser? Está lá em João 15, 6-8. Olha o que diz aqui. Tá? Isso aqui é uma frase que está dentro de um contexto. Se alguém não. João 15, 6-8. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem. Está falando do relacionamento, da convivência, do compromisso com Deus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e será concedido. Vou traduzir aqui. Se vocês deixarem de ser criança, forem adultos, num relacionamento íntimo comigo, vocês vão pedir tudo o que quiserem, será feito. Por quê? Porque eles vão pedir coisa, não vão pedir coisa absurda de criança. Vocês já sabem, vão pedir coisas que você sabe, vai ter conhecimento em Deus, vai ter segurança em Deus, e ao pedir, vai pedir coisas coerentes. Pô, tem quantos filhos que a gente tem que quando ele vem pedir algo, a gente já sabe que ele vai pedir algo que vai dizer sim, vai dizer não, vai dizer, ó, nem vou pedir, já tem lá, esse aqui nem vou pedir porque não vai rolar. E a nossa maturidade que está dizendo isso. Mas com um detalhe, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha a profundidade de permanecer em Jesus, em Cristo, e Ele em nós. É uma caminhada, é uma maturidade em Deus de um nível que pouquíssimos de nós chegamos tão fácil assim. Agora a pessoa está com a vida toda torta, chega aqui e fala assim, não, que tudo que pedir, só farei essa parte, ó, pedirão tudo que quiser, será feito. Todo texto bíblico está num contexto, já ensinei isso aqui várias vezes. E isso que tu precisa entender. E aqui, veja bem, pedirão tudo que quiser e lhe será concedido. Esse quiser aqui não é bem o quiser no português, né? Então, às vezes, para a gente chegar numa profundidade maior, a gente precisa entender. E aí, veja o objetivo disso. Meu Pai é glorificado de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Está falando aqui em dar frutos, em pedir coisas para melhorar os frutos, não para melhorar a sua vida pessoal. Não para resolver seus problemas particulares, que às vezes a pessoa não está até com preguiça de trabalhar, de fazer as coisas, quer que Deus dê as coisas para ela lá. Não. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O texto todo está fechando, nós estamos falando sobre frutos aqui. O senhor vai pedir tudo que precisa sobre frutos, para frutificar, para estar em Deus, para permanecer nele, para permanecer ligado na oliveira verdadeira, né? Então, e isso nos diz, então, que não adianta a gente pegar um texto e formatar ele do jeito que nós queremos, fazer ele ser, querer que ele seja do jeito que nós queremos. Na real mesmo, Deus trata da mesma forma que os pais, com algumas diferencinhas, obviamente, né? É a mesma lógica, você comparou com os pais justamente porque tem um paralelo interessante. Primeiro que ele conhece cada um mais do que os nossos pais. Por que ele conhece? Porque ele conhece coisas do nosso íntimo que nossos pais não conhecem. Deus sabe de tudo. A outra coisa importantíssima é que a vontade de Deus é perfeita. Uma vontade perfeita, aquilo que Ele nos dá, de acordo com sua vontade, né, é algo que vai ser bom. E por que a vontade de Deus é perfeita? Primeiro, porque Ele não erra. Segundo, que a resposta deles também é a melhor sempre para nossas orações. Mas ela é perfeita por quê? Porque Deus conhece o nosso íntimo, conhece o nosso passado, o nosso futuro. Então não tem como errar.
Ele conhece o nosso amanhã. E nós, como pais, não conhecemos o amanhã de nossos filhos. Então, nós temos muito jeito a errar, a ter uma decisão emocional, a ter uma decisão de acordo com uma situação de momento. Deus não há nele variação alguma, né? Então, nós precisamos confiar na assertividade das respostas de Deus. E ele tem propósito em cada resposta. Até o não de Deus tem uma resposta, tem um propósito. Quando ele diz não, é porque ele sabe o que significa esse não. Ele sabe por que esse não é importante naquele momento. E vai ter um momento que esse não pode se transformar em sim. Mas naquele momento, não. Da mesma forma, nós falamos, tem coisas que você não faz para o seu filho quando é pequeno, e depois ele não tem problema nenhum em fazer. Porque já teve sua maturidade, né? Pensa, por exemplo, num filho que recebe tudo que seus pais dão. Tudo do jeito que ele quer. Pediu, ganhou, recebeu, tal. Né? Que filho se forma com isso? Quem seriam os pais para ele? Que respeito teria pelos pais? Seriam meros provedores da sua vontade. Eles seriam respeitados, adorados, cuidados? Na velhice, um filho desse daria a vida pela velhice? Na velhice dos pais? Hoje, a coisa que mais vê uma geração que os pais dão muito para os filhos e recebem muito menos. E aqueles pais, eu posso falar que meu pai está aqui, né? Aqueles pais que desciam o couro valendo na molecada, nos filhos, e faziam trabalhar desde 11 anos, 12 anos, são os pais que têm maior relacionamento, né, com os filhos, tem mais respeito, tem mais admiração dos filhos. Porque a psicologia mesmo ensina que o amor é um sentimento nobre, mas ele requer, antes do amor, precisa do respeito. Ninguém ama quem não respeita. Ninguém ama quem não respeita. Então, o filho que não conquista o respeito o pai que não conquista o respeito do filho não será amado por ele. Estou trazendo aqui uma mensagem do Dia dos Pais com aprendizado de Bíblia, tá? Então, o filho que não respeita o pai não consegue amar ele, porque o respeito é um sentimento precedente ao amor. Da mesma forma com Deus. Se Deus começa a dar tudo que a pessoa quer, Deus fica um mero provedor. Hoje, as pessoas estão com esse conceito do filho pedinte, né? Nós já falamos que sobre oração, as pessoas não vão orar, o negócio é pedir para si, pedir para a família, para tudo lá. Mas não tem aquela convicção, aquele relacionamento, aquele amor, aquela profundidade de relacionamento, né? E os filhos que o pai dá tudo, chega um momento da vida que as coisas não têm, perde o significado para ele. Porque daí eu senti, eu já tenho os meios de prover para si, para que ele vai ficar cuidando do velho que está lá, que já deu tudo que ele precisava? Assim com Deus também. Se as pessoas aprendem que está lá só para receber as coisas de Deus, ele não vai servir a Deus, não vai se doar a Deus. Ele se doa a Deus quando precisa. Aí fica aquele vai e vem. A coisa aperta, ele corre para Deus. A coisa afrouxa, ele cai longe de Deus. Deus é um mero... faz com que Deus seja um mero provedor dele. Não estou dizendo que Deus não faz isso, porque Deus é soberano e faz como ele quiser. Mas quem perde é a pessoa que trata Deus desse jeito. Você veja bem, aquela relação do respeito com os pais, que o filho fala ou manda e os pais concordam e o cumprem. E aí, como você vai relacionar com Deus nesses termos? Um filho criado dessa forma nunca amadurece, vai ser infantil sempre na relação com o pai. Mas Deus jamais cometeria uma infantilidade dessa, uma insensatez desse tamanho, de cooperar com a nossa, com a eternização da nossa infantilidade. Deus quer que nós amadureçamos, Deus quer nós ter filhos maduros, Deus quer nós chamamos maduros para dar frutos, para que outras pessoas olhem para nós como espelho, como testemunho do relacionamento com Deus. E Ele quer nos conduzir à maturidade quanto antes. Um filho maduro não pede infantilidades a Deus. E Deus, por isso ele não precisa... Um filho maduro sabe pedir
pão e sabe pedir pedra, sabe pedir peixe, sabe pedir cobra, né? Ah, pedir cobra é porque às vezes tem cobra e tem a sua utilidade, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma, mas já vi gente com fome comer cobra assada e pronto, e come, né? Quando Deus diz não, não é porque ele, igual você está no supermercado, né? Levando com o filho, com a criança. Quando você diz não, não é porque você não ama aquele, né? É que você está tratando ele da cor da infantilidade. E se for bem inteligente, você nem leva ele para o supermercado. Agora, tem crianças que já é educada, depois que chega lá, tem comportamento. Tem outros que se atiram no chão, se estribucha, pula no carrinho, desce o carrinho. Por quê? Porque é infantil. Deus está procurando hoje, gente, pessoas maduras. Quando você está na maturidade, você entende o que é a resposta de Deus. Entende que Deus diz não, que Deus diz sim, que Deus diz espere. Entende, sabe? Porque quando nós falamos, né, que quando a Bíblia fala que Deus não dá pedra no lugar de pão, é porque pão é pão e pedra é pedra. E aí eu queria que você pensasse comigo aqui, quantas pessoas hoje comem pedra e pensam que é pão só porque não chegaram na maturidade da forma certa. Comem pedra, reclamam e choram porque as que não tiveram uma maturidade certa. E aí vão reclamar de Deus. Fala, eu nem oro mais. Eu nem vou orar mais. Mas como assim não ora mais? Não, porque Deus não me atende, não atende. Você come pedra achando que é pão, e quando Deus der pão, você não sabe a diferença de um para o outro. Porque perdeu o discernimento. Continua sendo infantil. Infantil não tem discernimento. E Deus, hoje, a mensagem é: cresçam, amadureçam, porque daí vocês sabem receber a resposta e pedir certo. E quando vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que vocês vão ter maturidade ao pedir, e o que vocês pedirem, pois será feito. Ontem eu conversava com a pessoa que me visitou aqui, que me dizia assim, contando a história de uma experiência familiar, que orou tanto pedindo uma cura, mas a resposta de Deus não foi a cura, e sim uma maneira de prover que desse o melhor tratamento, que desse a melhor condição para sua filha e tal. Quer dizer, a resposta de Deus não foi pedra no lugar de pão, e sim um pão diferente. Por quê? Nessa trajetória entre a cura milagrosa e a cura do jeito que Deus deu, o pão do jeito que Deus deu, estava junto dele um amadurecimento como pessoa, um crescimento no relacionamento com Deus, um crescimento na intimidade com Deus. O momento da crise, da dificuldade, fez dele uma pessoa mais madura, uma pessoa que por anos e anos cresceu se debruçando na presença de Deus, estudando a palavra de Deus, orando, buscando a Deus. E isso cresceu muito, fez ele crescer muito. Agora, aí eu perguntei para ele, mas escuta, se Deus tivesse lá na primeira oração, tivesse dado toda a cura para o que você pediu, que você era a pessoa que você é hoje, fala, de jeito nenhum. É isso, essa é a palavra de Deus. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, com dificuldade, faltando respostas. É Deus te colocando na parede para você buscar maturidade. Não fica reclamando, achando que pão é pedra. E nem querendo comer pedra achando que é pão. Que Deus te dê discernimento para que você possa crescer. Isso é o que precisamos aprender. Discernir entre pão e pedra quando pedimos. Pare de pedir pedra achando que é pão. Confie no que Deus te dá. Creia na resposta que Deus te dá. Saiba que é a melhor. Deus não dá coisa diferente que você pediu. Se você pode, no momento, até achar, não, pedir uma coisa, eu dou outra. Não, não, não. Daqui a pouco, a maturidade chega e você vai entender a diferença. É essa a palavra de hoje, que Deus nos dê a maturidade e o discernimento para que nós aprendamos que pedra é pedra, que pão é pão, e que Deus não dá coisa diferente que você pede.
Pode dar até melhor. Pode dar até coisa que você não pediu. Mas a resposta de Deus é tão assertiva que se você pedir pão, ele vai te dar pão. Jamais vai te dar pedra. Porque Deus nos disse lá, se vocês mesmo sendo maus, têm o discernimento de dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus não vos dará o melhor. Que Deus os abençoe, que Deus, da sua graça, seja com vocês. E na semana que vem a gente volta.